Olá pessoal, Denise da Conectário, para a gente fazer uma breve reflexão sobre essa semana de 15 a 21 de junho. A ideia é a gente pegar os aspectos astrológicos e ver como a gente pode usar na nossa vida, que é o que realmente a gente controla. O resto, e as pessoas, e os acontecimentos, a gente não controla, mas a gente é parte dele na medida em que a gente reage de maneira A ou B. Então a ideia é que a gente explore isso juntos e me conta se faz sentido para você numa semana que está bastante movimentada em termos de aspectos astrológicos. A gente tem a retrogradação de Mercúrio, que eu vou comentar, a gente tem mudança do Sol, que vai mudar para o signo de Câncer. Nós estamos entre eclipses, agora numa semana de lua minguante. A primeira dica é, na semana de lua minguante, é a semana do mês onde a gente usa para se esvaziar, a gente se interiorizar, ficar mais introspectivo. Então lembrando que a gente veio naquele jogo de luz e sombra que a lua faz com o Sol, e na minguante ela tá perdendo aquela luz toda que ela ganhou na lua cheia, né? Até ela encontrar o sol na lua nova e começar um novo ciclo. Então agora é o momento da gente preparar a terra para plantar uma nova semente lá no dia 21. Nós estamos entre eclipses, né? Então a gente tá ainda, tem vídeo aqui falando sobre isso, a gente tá mais vulnerável, né? Então eu costumo fazer algumas analogias pra gente entender. Numa época normal, se alguém pisa no seu pé e seu pé tá inteirinho, tá ótimo. Se você tá com uma unha encravada e alguém pisa no seu pé, você vai ver estrela. Então, quando a gente tá mais no limite, mais inflamado, as coisas doem mais. Então, temas que acontecem durante eclipse costumam ter um desdobramento, se desenrolam, em alguns casos, há uma controvérsia de 1 até 6 meses, até o próximo eclipse. Então, a gente cuidar nessa semana para que a gente não entre o eclipse do dia 21, que eu vou fazer um vídeo só para ele, mais inflamado, com temas no limite, tá bom? Essa semana eu queria dar algumas dicas. Então a gente tem a semana de lua minguante, como eu falei, a lua passando pelos signos, né, de Áries, Touro, Gêmeos e culminando a semana no signo de Câncer. Então aquele primeiro quadrante do zodíaco, aquele quadrante iniciador. Então a gente tem aí ainda segunda-feira em Áries, com energia, com vigor. Depois terça e quarta em Touro, depois Gêmeos. Enfim, esse primeiro quadrante é o que vai pegar, que é um quadrante de início, né, da gente dar o start, maturar as coisas, buscar segurança com a lua em touro, comunicar em gêmeos, e aí o lado mais emocional que a gente vai ver em câncer. Uma dica interessante, aí primeiro só para contextualizar a gente, nós estamos sob a guarda de aspectos muito intensos, tá? O aspecto famoso, a conjunção de Saturno e Plutão lá no dia 12 de janeiro. Então esses grandes aspectos que são raros, então nós todos, enquanto humanidade, nós compramos o ingresso, quer você queira ou não, e entramos dentro do Parque das Transformações, tá? Que são os grandes aspectos. A gente tá dentro do parque. Então, tudo que a gente for falar aqui, a gente tem que entender que a gente está sob a guarda de um aspecto muito mais tenso, denso, que tem uma razão de ser. É uma grande transformação estrutural. Também tem vídeo falando sobre isso, mas para quem quiser entender mais e a fundo o que significa esse monte de planetas que estavam no signo de Capricórnio no início do ano. Alguns ainda estão, né? Plutão e Júpiter ainda estão lá. E Saturno tá voltando daqui a pouco. Enfim, a gente entrou nesse parque, a gente está sob essa guarda de grandes transformações. Então, tudo que for acontecendo, a gente precisa aproveitar para maturar e para purgar o que tem que ser purgado, que é parte desse grande trânsito. Além da grande conjunção em janeiro, a gente tem ao longo de 2020 um outro grande encontro que é entre Júpiter e Plutão, que fala o seguinte: para que a gente expanda, para que a gente evolua, para que a gente aumente as perspectivas, tire fronteiras, que é o que Júpiter quer, nós precisamos purgar, entrar em contato com o nosso inferno, o nosso lado B, aquilo que a gente ocultou, aquilo que a gente não quis ver, o que ficou embaixo do tapete, que é a proposta de Plutão. Os dois juntos estão falando, vamos lá, galera. Então, abril eles se encontraram, final de junho eles estão se encontrando de novo, em novembro encontram de novo. Lembrando que tudo isso acontece lá dentro do Parque das Transformações, já estamos lá. Então a gente está aproveitando esse tempo, esses dois juntos estão dizendo, para que você chegue onde você quer chegar, precisa primeiro eliminar e purgar. Segunda e terça, a gente tem um aspecto, tudo isso para preparar você e falar que a gente tem um aspecto, segunda e terça, que ajuda a gente a ajustar o que não deu certo. Então, para os estudantes de astrologia, aqui eu estou falando do quincúncio, né? Um ângulo de 150 graus entre Plutão, Júpiter e o Sol. Então, significa o seguinte, pessoal, a gente tem a chance de nós vimos o que deu e o que não deu na nossa vida. A gente viu o que deu certo, o que tá faltando peça, o que tá precisando de uma busca de alguma coisa.
Esse é o momento, esses 2 dias ajudam a gente a clarear e a gente a ajustar. Precisa de um ajuste. Ajuste significa que a gente precisa discernir o que serve do que não serve e a gente precisa transmutar. A gente precisa estar aberto a falar, olha, minha ideia inicial não rolou. Meu plano inicial não deu certo. Então deixa eu buscar um atalho, deixa eu buscar outros caminhos. Isso quer dizer o ajuste. A gente precisa fazer a triagem do que deu e o que não deu, e a gente precisa estar disposto a mudar de opinião, de ideia, de percurso ali no meio para ajustar. Então, segunda e terça ajuda muito com isso, tá? A gente tem, na quinta-feira, dia 18, o ingresso do Mercúrio em retrogradação, que está se juntando uma outra galera. Pessoal, retrogradação é quando um planeta dá a ilusão de ótica de estar andando para trás. Ele não está de fato, mas o que importa para a gente é o símbolo. Sempre que a gente falar de retrogradação, a gente está falando de revisão, e a gente está falando de até sutil, né? É uma explicação que mexe com outras dimensões, né? Como se a gente lidasse com o fator tempo de uma outra maneira, inclusive onde a gente tem planetas retrógrados no mapa de nascimento. Interessante ver isso. A gente lida com o tempo de outro jeito. Então, esse monte de planeta retrógrado, primeiro, a primeira mensagem mais fácil de entender é revisão. E cada um tem uma função, então cada um vai fazer essa revisão de uma maneira. Então, Mercúrio retrógrado está falando de uma revisão na forma da gente pensar, elaborar o pensamento, comunicar. Como tem esse meio jogo entre tempos, né? Então a gente mistura um pouco passado, presente e futuro quando a gente está falando de retrogradação, cria-se uma confusão. Então, por isso os famosos, tá cheio de informação na internet, né? Falando do Mercúrio sobre movimento, informação, problemas técnicos, tecnológicos, porque parece que o planeta que está entrando em retrogradação, ele entra em várias vias do fator tempo. A gente vai e volta, que é justamente esse símbolo do planeta retrógrado, né? Então, a gente cuidar da comunicação, Mercúrio está em Câncer, então revisando os temas do doméstico, do emocional, da família, das tradições. Então, Mercúrio retrógrado de 18/6 até 12/7. Lembrando que ele vai retrogradar e que está junto com uma galera em retrogradação, né? A gente tem Vênus, a gente tem Júpiter, Saturno e Plutão em movimento retrógrado, tá? Então, é uma galerinha que tá, e vai ter mais gente daqui a pouco. Então, a gente tá nesse ano de grandes revisões, é uma oportunidade da gente revisar. Então, lembrando você dessa janela de retrogradação de Mercúrio, então, é um cuidado maior, né? A gente revisar se você for assinar contrato, se você for tomar grandes decisões, lembrar da janela de retrogradação quando tá na comunicação com alguém. Além dele estar retrógrado e já exigir um cuidado a mais, ele está em Câncer, que exige um cuidado com as palavras, as pessoas estão mais magoáveis, mais sensíveis, tá bom? E tudo isso falando um pouco dessa semana, a gente tem também lá no final da semana outro aspecto interessante, quinta e sexta, que é Marte, que é a nossa ação, a nossa energia, o nosso empenho, o nosso vigor, também ajudando nesse processo de transformação grande que a gente está, né? Então, ele ajuda, ele toca Plutão e Júpiter e ajuda a gente a ter vigor, a ter disposição, a gente a vencer a inércia de ir atrás do que a gente precisa. Então, lembre que no começo da semana a gente tem a oportunidade de ajustar, né? Na quinta-feira tá um dia excelente, cheio de bons aspectos harmônicos da Lua, então dá uma tônica emocional mais equilibrada. E a gente com essa oportunidade, quinta e sexta, de ter mais vigor e ânimo para depurar o que a gente precisa depurar, tá? Chegando lá no domingo, a gente tem a lua nova do dia 21, que também vai ter vídeo à parte sobre ela, mas já te convidando a pensar o que você quer plantar de novo com relação a Câncer, né? A gente tá entrando na temporada canceriana, família, emocional, aconchego, a vida tem um filtro emocional com a temporada canceriana. Nos vídeos dos signos, né, que tá aí disponível no canal, também você vê onde cai os eclipses para o seu signo. Então, os 3 eclipses eu comentando onde ele cai. Eu vou falar de novo em julho, mas se você quiser recorrer, e mesmo que você conheça o seu mapa, e eu recomendo que você conheça e veja seu mapa individual, onde caem os eclipses, que ajuda muito, mas também olhar pela técnica do horóscopo, é interessante, são 2 visões de onde tem processos de transformação acontecendo. Então, pensar, além de ser uma lua nova, que sempre pressupõe o início, né, de novos projetos, novos plantios, é uma lua nova com eclipse solar,
um eclipse mais intenso, entre fases de eclipse. Então pensa o que está acontecendo aí nessa esfera emocional, do aconchego, da família, da base, das tradições, desse seu valor mais emocional. E curioso que nós teremos a lua nova seguinte, de 20 de julho, também no signo de Câncer, o que dá a dica pra gente astrologicamente que tem algo aí que nós precisamos plantar com relação à família, com relação, nós já estamos vivendo todo esse turbilhão, né, que envolve quarentena, envolve o contato familiar maior, mas toda essa questão de vínculos, do doméstico, da base, inaugurando aí a temporada canceriana. Bom, espero que essas dicas, essas reflexões te ajudem aí no seu processo, que é o que a gente quer aqui, esse bate-bola, porque a gente consegue controlar só a nossa vida, a gente não controla o resto, mas a gente é parte desse universo, então a forma como você reage impacta o seu todo, impacta esse momento grande que a gente está vivendo. Nós estamos todos dentro desse parque aí, então na medida que um for ajudando o outro, a gente chega num outro lugar, né? Bom, te vejo por aqui, a gente vai se vendo nos vídeos, me conta como isso ressoa em você, se inscreve no canal para você me ajudar a circular mais os vídeos, se você gostar, claro, e a gente se vê por aí, tá bom? Beijo!